Olá! De Olho na Educação está começando. Um compromisso da rede de emissoras públicas e educativas com o ensino no país. Nossa proposta é te deixar mais bem informado para que você cobre do seu candidato às eleições de outubro um programa de governo que seja coerente com as reais necessidades do nosso sistema de educação. Não aceite menos do que isso. Hoje, vamos conversar sobre os programas de incentivo à educação superior. Será que as bolsas de estudo e os financiamentos estão de fato dando acesso a quem quer chegar à universidade? Nosso convidado de hoje é o professor da Unicamp, Renato Pedrosa. Muito boa noite, professor. Boa noite, Maria. Para começar, quais são os principais programas de investimento, de financiamento para quem quer chegar à universidade e não conseguiu passar no vestibular das universidades públicas? Bom, basicamente os dois maiores são o ProUni, que é um sistema de bolsas do governo federal, e o FIES, que é um sistema de empréstimo de crédito educativo que é dado ao estudante e que depois tem que ser pago. Em princípio, é um empréstimo, não é uma bolsa, né? Esses são os dois grandes programas. Eles têm mais ou menos 2 milhões de pessoas envolvidas nesse programa, recebendo esses benefícios. Quem tem direito a esses benefícios? Bom, existem alguns critérios socioeconômicos como prioridades. A outra coisa é que alguns desses programas são dirigidos, principalmente o FIES, para algumas áreas. Por exemplo, tem sido engenharia, área de saúde, formação de professores. E existem alguns critérios de renda que dão tanto no ProUni quanto no FIES. A outra coisa é que a instituição precisa também ter um certo nível na avaliação do Sistema Nacional de Avaliação. E são instituições privadas que podem ser tipo universidades católicas, faculdades, institutos pequenos, faculdades pequenas ou grandes empresas que nós temos hoje que são empresas comerciais, praticamente de ensino superior. Vamos conhecer então um pouquinho algumas histórias, porque o FIES é a principal porta de entrada para os alunos que pretendem cursar uma faculdade particular. O financiamento traz um fôlego durante o período de aulas, mas a conta chega junto com o diploma. O sonho de ter um diploma universitário é marcado por barreiras e desafios. Da pressão do concorrido vestibular das faculdades públicas ao suor para pagar as mensalidades no ensino privado. Para ajudar nessas horas e incentivar o jovem a entrar na faculdade, existem os financiamentos. O mais popular é o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do governo federal. Só nesse ano foram firmados 66 mil contratos. A estimativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é de 900 mil aditamentos no segundo semestre, chegando a quase 1 milhão de matrículas pelo FIES no país. Os números de abandono no ensino superior mostram a importância do financiamento. Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, 36% da evasão na educação superior particular está diretamente relacionada a motivos financeiros. E entre 2015 e 2016, a evasão de alunos do FIES foi 3 vezes inferior à de estudantes que não têm esse tipo de auxílio. Foi graças ao financiamento que o José conseguiu cursar medicina veterinária. Do primeiro ao 5º ano de faculdade, o José conseguiu financiar 100% das mensalidades pelo FIES. Agora, já formado, ele se prepara para pagar essa conta a partir do ano que vem. As prestações começam em R$ 550 e vencerão todo mês até 2035. Você tem que escolher entre ter uma boa faculdade e acesso ao ensino superior, né, ou não. Para saldar a dívida de 16 anos, o veterinário espera contar com a ajuda desses clientes. O projeto de abrir um pet shop em sociedade com um amigo está em andamento. Ele calcula custos e corre para começar a trabalhar. Um banho aqui, um tratamento ali e boa parte dos ganhos do futuro negócio vai para o financiamento. No primeiro semestre desse ano, as regras do FIES mudaram. Essa carência que permitiu ao José começar a pagar o financiamento 1 ano após o diploma acabou. Agora, o estudante precisa começar a pagar 1 mês após se formar. Outra mudança é a oferta de 100 mil vagas a juros zero para estudantes mais carentes, com renda per capita familiar de até 3 salários mínimos. As outras vagas têm juros variáveis de acordo com o banco onde for fechado o financiamento. Podem concorrer a elas estudantes com renda familiar de até 5 salários mínimos por pessoa.
O novo formato foi motivado pela alta inadimplência do modelo anterior. Segundo o governo, o atraso no pagamento chegou a 61% em 2016. O FIES é uma alternativa de financiamento estudantil, mas a gente tem que entender que ele não é uma bolsa de estudos. Ou seja, você não está pagando hoje, mas no futuro aquela conta vai cair. Valesca até tentou manter o que havia planejado. Selecionada pelo FIES, pretendia fazer a faculdade e pagar o financiamento depois de formada. Não conseguiu. A jornada de cuidar dos filhos junto com os estudos pesou. Eu escolhi pedagogia, eu fiz só 6 meses, né? E sempre eu pagava sempre direitinho, né? Esses juros que vinha. Porém, quando eu quis trancar, eu fui no reitor da faculdade e ele falou, olha, aqui no curso tudo bem, você vai trancar, depois você vai se dirigir à Caixa para ver como funcionam os procedimentos de lá. Aí eu fui na Caixa Econômica, falei com o gerente, ele falou assim que infelizmente não tinha como trancar o FIES. Uma vez feito, eu terminava a faculdade, eu ficava com aquela dívida, né, permanente. Eu fui perguntar o valor, ele falou que referente a 6 meses era 15 mil. Sem negociação, os boletos continuam chegando. Depois de 7 anos, ainda está com o nome negativado e desempregada. Só pensa em retomar a vida. Para mim ia ser um investimento, mas como eu não terminei, eu acredito que foi uma furada. Se eu tivesse pensado direitinho, eu acho que eu agi muito com a emoção. Eu acredito que eles deveriam explicar muito isso para os adolescentes de hoje em dia que estão pensando em fazer, né? Professor, em teoria, a ideia é ótima, né? Porque aí, durante a faculdade, o aluno consegue se concentrar apenas em estudar, sem se preocupar em como pagar. Mas, como a gente viu, está longe disso. Não, o que aconteceu foi o seguinte, né? Nós tínhamos, historicamente, esse programa, havia 50 mil contratos por ano, até 2010. Entre 2000 e 2014, esse número passou de 50 mil por ano para 700 mil por ano. Então, houve um incentivo, talvez descuidado, eu acho, por parte do governo, de convencer esses jovens que aquilo era um bom negócio, mas que, de fato, não havia garantias, não havia uma forma de a pessoa, exatamente, que não terminasse o curso, por alguma razão tivesse que desistir, ou não conseguisse acompanhar, ou tivesse problema de saúde, e essa pessoa ia ter uma dívida, não terminaria o curso, e nós estamos vendo que há um aumento recente na evasão, né, os próprios sociedade aqui de São Paulo, Semesp, né, que avalia isso todo semestre, há um aumento da evasão nos programas, mesmo que os alunos tenham FIES, a evasão é menor do que os outros, mas os outros terminam, param de pagar e vão para casa. Esse fica com uma dívida de milhares de reais, se a pessoa pensar, não concluiu o curso. Então, é uma situação realmente que me parece que o custo vai ser para o contribuinte, no fim. Quer dizer, o Tesouro vai ter que pagar ao banco, que havia a garantia do Tesouro. Então, há uma conversa de se mudar isso, de ser outro modelo, mas como é uma área assim que você não tem garantias e você está dando um juro subsidiado, então, do ponto de vista, falando do ponto de vista econômico, um empréstimo tem alto risco e que não tem nenhuma garantia e os juros é baixo, tem alguma coisa errada. Do ponto de vista do estudante, o que ele precisa pensar antes de pegar esse financiamento? Procurar uma área e uma instituição em que ela tenha alguma garantia de que aquele diploma, de fato, vai ter o efeito que ela está pensando, que é um emprego, uma profissão naquela área. Quer dizer, o que nós estamos vendo hoje é que nós formamos mais de 1 milhão de pessoas no ensino superior por ano. Mas não há, de fato, na economia e principalmente em algumas áreas, absorção de pessoas com título superior nas áreas de formação. Então, muitas vezes a pessoa ou vai para uma outra área, ou muitas vezes ela vai trabalhar numa área que não é aquela que exige um curso superior, não é um concurso público de nível superior, não é um emprego numa indústria, numa empresa. Então, há um descompasso muito grande no Brasil no planejamento do crescimento do sistema de ensino superior, com incentivo governamental e com as demandas que, de fato, existem por profissionais em diversas áreas. Mas para o estudante, então, vale mais a pena investir num curso técnico? Olha, os cursos técnicos e os cursos tecnológicos, o curso técnico seria de nível secundário, é muito bom.
Mas no nível pós-secundário, depois que a pessoa termina o ensino médio, existem os cursos das FATECs, e os próprios cursos tecnológicos nas instituições privadas. Muitas vezes esse curso dá mais chance para a pessoa conseguir um emprego. A empregabilidade, há estudos mostrando, por exemplo, dos alunos que terminam as faculdades de tecnologia no estado de São Paulo, tem mais chance de estar empregado do que muitas vezes a que se forma numa universidade pública, numa área em que não há um mercado muito grande para aquela área. O Brasil precisa rever o sistema de expansão, né, que houve, revisar esse sistema e gradativamente adequando. É difícil fazer isso muito rapidamente, mas aquilo foi feito muito rapidamente. Quer dizer, nós triplicamos, quadruplicamos o número de matrículas em 10, 15 anos. Então, agora nós temos que pensar o que vai acontecer. A perspectiva, assim, no curto prazo é um pouco complicada. Eu acho que vai ser um conserto de médio e longo prazo. Vamos acrescentar mais um problema nessa questão, porque a inadimplência é um dos problemas que o FIES enfrenta. De 2014 para cá, a taxa de ex-estudantes que estão com parcelas atrasadas dobrou. De dezembro de 2014 para março de 2018, a taxa de inadimplência do FIES foi de 18,9% para 41%. Em 2014, 5.300 ex-alunos estavam com as parcelas atrasadas há mais de 90 dias. Houve um salto em 2015 para 25 mil. Esse número chegou a 68 mil em 2016. Ficou ainda maior em 2017, com 205 mil inadimplentes. E até junho deste ano, 453 mil ex-estudantes não tinham arcado com o financiamento. Os valores em débito podem ser renegociados e pagos em até 18 meses. De acordo com o MEC, o Ministério da Educação, a inadimplência gerou no FIES uma dívida de 10 bilhões de reais. E a conta, quem paga? Então, essa conta é uma conta complicada, né? Porque ela pressupõe um sistema, vamos dizer, que na verdade é um investimento privado, porque a pessoa que está fazendo, existe uma taxa de juros subsidiada, então já tem um custo para o Tesouro, que é estimado no volume todo em torno de 11 bilhões, mas no volume todo. Lembrando que agora, esse aqui já é inadimplência, quer dizer, já é um custo a mais. Nós já estamos falando talvez em mais de 20 bilhões se isso não for pago. Tá? E vai ser, eventualmente, me parece que nessa situação atual seria o governo, quer dizer, porque as agências bancárias, porque o governo propôs isso aí para as agências bancárias, para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica agora vai dizer, não, eu não assumi, isso não é um ônus meu, não tinha nenhuma garantia, eu não faço esse tipo de empréstimo, né, pensando economicamente. Então, o que vai acontecer? Vai ter um esqueleto, nós estamos criando um esqueleto novo. O Ministério da Fazenda falou que o volume todo já está em mais de 70 bilhões, nós não sabemos essa inadimplência se ela está aumentando claramente, ela passou de 6 para 12, para 60, para 200 e para 400. Então, ela está dobrando quase a cada ano, não é que ela vai continuar dobrando, mas ela pode chegar a 1 milhão. Você faz a conta, 1 milhão é metade de todos os contratos que foram feitos num certo período. Então, nós estamos falando de mais de 50%. A estimativa que o próprio Ministério fez é de 50%, tipicamente não vai ser paga. Isso numa situação em que a economia até estava um pouco melhor. A questão é agora, com a crise econômica, eu acho que não tem solução do ponto de vista de resolver de uma forma, vai ter que ser coberto pelo Tesouro eventualmente. Agora, daqui para frente, o número reduziu muito, quer dizer, nós estávamos falando de 700 mil contratos num ano novos, agora nós estamos falando em torno de 100 mil, 70 mil. Então, há uma redução, voltamos praticamente ao que era em 2010, 2009, que é um sistema que estava razoavelmente funcionando. O número de inadimplentes era pequeno, o sistema, a maioria se formava, etc. Aquele número de desistência era muito menor. Então, esse mecanismo não é um mecanismo para garantir a massificação, vamos dizer, a universalização do ensino superior. Nós temos que ter outros modelos, como foi mencionado, outros tipos de... Nós temos o ensino à distância, né? Essa é uma outra questão. Há uma parte grande dos estudantes e das instituições privadas migrando para o ensino à distância, que tem um custo menor, em geral. Tem um custo menor, é conhecido. Mas ele também tem uma taxa de sucesso menor. Então, ele pode representar um aumento da evasão no fim também. Professor, pensando então nas próximas eleições, o que o eleitor procura no programa de governo dos candidatos para saber que eles estão preocupados com essa questão e que eles têm propostas para melhorar isso? Eu acho que deveria se procurar coisas realistas, promessas
promessas mirabolantes não vão poder ser cumpridas, ainda mais na situação fiscal que o Brasil se encontra. Não tem dinheiro a mais para a educação, a mais. Você pode até manter, segundo a lei, pela inflação, mas não a mais, é muito difícil. Então, me parece que uma proposta seria cuidar para que as instituições que participam desse programa são bem qualificadas, que o dinheiro aplicado ele tem apoios e tem um cuidado na seleção e tem um compromisso da instituição e para haver um acordo para preservar essas pessoas que estão fazendo esse investimento, né? Que são pessoas mais carentes. Tem pessoas que vão para o ensino superior privado e têm capacidade de pagar e pagam e não há problema. Mas o grupo que foi beneficiado por esse programa é um grupo mais carente que não tem condições de pagar, de fato. Então, se não tiver nenhum programa, eles vão sair do sistema e nós vamos voltar, vai ter até queda no número de matrículas, que pode até estar acontecendo, a gente vai ver, o censo deve estar saindo aí agora um pouco antes das eleições, nós vamos ver os números. Então, eu acho que o cuidado é mais um cuidado de trabalhar com a qualidade dos programas, porque tendo uma qualidade da instituição isso permite que o próprio Ministério, no caso o Ministério da Educação e outros órgãos, né, que avaliam, que controlam, eles possam garantir que, pelo menos, se você está assumindo uma dívida, você está recebendo uma educação de boa qualidade e você tem uma chance maior de depois de ter um emprego e realmente poder pagar aquilo. Ok. Vamos, então, ver a frase que separamos para a nossa despedida, professor. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. A frase é de Cora Coralina, poetisa e contista brasileira, que publicou o primeiro livro aos 75 anos de idade. Viúva, Cora trabalhava como doceira para sustentar os 4 filhos, mas nunca desistiu do sonho de escrever. Ela morreu em 1985, aos 95 anos. De Olho na Educação volta amanhã, às 8:55 da noite. E eu agradeço muito a presença do professor Renato Pedrosa. Obrigado, Maria. Obrigado. Obrigada pelos esclarecimentos, professor. E nós lembramos a você aí de casa. Faça a sua parte. Exija uma escola de qualidade para você e para os seus filhos. Cobre do seu candidato ou candidata um projeto de governo coerente com as necessidades da educação no nosso país. A hora de conseguir mudanças é agora, escolhendo bem os próximos governantes. De Olho na Educação, um programa da Rede de Emissoras Públicas e Educativas do país. Fique agora com o Jornal da Cultura. Boa noite e até amanhã.